Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui depois de algum tempo sumido, você deve ter esquecido meu nome, né? Se você esqueceu, vou te lembrar agora. Guilherme Cadonhoto, especialista em renda fixa, estrategista da Speech, e hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida super importante sua. Você tá aí com 10 mil reais parado na conta, não sabe o que fazer. Ou você tem uma carteira de investimentos toda bagunçada, tá com rendimento aí muito ruim, tá com risco lá na altura e tá desesperado ou desesperada. Eu vou te ajudar hoje, tá certo? O que eu vou falar hoje aqui? Como eu investiria 10 mil reais. Vou dividir em classes de ativos e assim vai ficar muito mais fácil para você organizar aí a sua grana que você tem investida, perfeito? Bom, primeiro, Gui, por que eu preciso ter aí uma carteira, né, diversificada, com diferentes classes de ativos, com percentuais bem definidos? Dá uma olhada. Dois estudos. O primeiro estudo foi feito pela BHP lá na década de 80 e pegou alguns países, principalmente nos Estados Unidos, para explicar uma única pergunta. O que explica o retorno a médio e longo prazo da maior parte dos investidores e investidoras? Isso lá nos Estados Unidos. Sabe o que explicou? Você vai falar o seguinte: Gui, é uma boa carteira de ações, é investimento em empresas de tecnologia, era uma carteira forte em renda fixa. Não, nada disso explicava a maior parte do retorno das pessoas. O que explicava a maior parte do retorno da carteira dos investidores e investidoras, pessoas físicas, era ter uma boa alocação estrutural. Dá uma olhada. As pessoas que tinham uma alocação estrutural tinham ali um rendimento muito maior frente às pessoas que não tinham uma alocação estrutural. O que é uma pessoa que tem uma alocação estrutural frente a uma que não tem? A pessoa que não tem uma alocação estrutural, normalmente ela faz o seguinte: qual é o melhor investimento para 2023? Ela vai lá e fala, opa, ação da Petrobras, por exemplo. Não é, tá? Mas estou dando um exemplo aqui. Bitcoin e o fundo imobiliário BTLG11, tá? Ela vai, junta esses três ativos, divide os ativos nesses três e carrega pelo ano de 2023. Lá no final de 2023, ela começa a assistir o seguinte vídeo. Quais que são os melhores investimentos para 2024? Aí fala lá, olha, renda fixa. Ela pega toda aquela grana dela, vende tudo e coloca em renda fixa, Tesouro Selic. E assim vai, ano a ano, tá certo? Essa pessoa não tem uma alocação estrutural e tá sempre ali tentando acertar na mosca. O que é uma pessoa que tem uma alocação estrutural? Essa pessoa, ela estudou as diferentes classes de ativos, viu ali os benefícios, as vantagens e desvantagens de cada uma das classes de ativos e falou o seguinte: bom, dado aí, né, o meu conhecimento, meu perfil de investimento, eu vou colocar tantos por cento da minha carteira de investimentos em renda fixa, tantos por cento em ações, tantos por cento em fundos imobiliários, tantos por cento em ativos internacionais, e assim vai. Definiu percentuais fixos. E sabe o que acontece? Independentemente do cenário, essa pessoa segue aquela alocação estrutural. O cenário está desafiador, tá ruim para as ações, o percentual de ações acaba caindo, né, frente às outras fatias. O que ela faz? Vai continuar aportando, ela fala, opa, preciso aportar mais em ações, porque a minha fatia, né, minha participação em ações da minha carteira tá abaixo da minha alocação estrutural. Ela vai lá e compra mais ações. Aquela outra pessoa, quando o cenário está desafiador para ações, o que ela faz? Não quer ação, vende tudo, né? Essa pessoa aqui não. Quando o cenário está desafiador para ações ou para fundos imobiliários, por exemplo, ela está comprando aqueles ativos, tá? A gente costuma dizer que essa pessoa que não tem alocação estrutural e está sempre tentando comprar os ativos que estão na moda, ela ligou o algoritmo da pobreza, porque ela tem sempre a tendência de comprar os ativos a preços mais caros. Já essa outra pessoa que tem uma alocação estrutural, ela tende a ligar o algoritmo da riqueza, tá? Conforme o preço das ações cai e perde participação, ela precisa comprar mais ações. Ela está comprando ações a preços mais baratos. Conforme a fatia de investimentos alternativos está muito ruim, ela vai e recompõe aquela participação, comprando o preço daqueles ativos mais baratos. Essa pessoa ligou o que a gente chama de algoritmo da riqueza. Por isso, é tão importante você ter uma alocação estrutural. Aí você vai falar o seguinte: Gui, década de 80, não me leva mal, mas década de 80, tava lá, poxa, nem lembro quem que era o jogador da seleção brasileira, mas o Silvio Santos estava ali no auge, estava aparecendo na televisão brasileira, tinha a rede Tupi ainda, né? Poxa, Gui, o mundo era completamente outro, não tinha internet, esse estudo não vale de nada. Bom, a Vanguard, que é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, tem trilhões de dólares sobre gestão, fez o seguinte: vou refazer esse estudo da BHP, que pegou lá, né, investidores e investidoras somente dos Estados Unidos e refez em vários países do mundo.
Resultado, 80 a 90% do retorno da carteira de investimento das pessoas físicas eram explicados pelo fato de ter uma alocação estrutural, tá? Então, esse estudo foi feito lá na década de 80, a alocação estrutural foi refeito pela Vanguard, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, em vários países o resultado é o mesmo, tá? Você precisa ter uma alocação estrutural. Você vai sair daqui, você pode até não seguir essa alocação estrutural que a gente vai desenhar aqui, tá? Eu vou explicar como é que a gente chegou nela. Mas você precisa ter uma alocação estrutural, beleza? Bom, agora deixa eu te falar, como é que a gente chegou nessa alocação estrutural? Eu e todos os analistas da Speech, mais especificamente 10 pessoas, e cada uma com décadas de experiência no mercado financeiro, a gente se reuniu desde junho para fazer várias simulações, vários estudos, considerando o passado, expectativa de vários bancos, tanto no Brasil quanto no mundo, para o cenário das diferentes classes de ativo que nós temos disponíveis, ó, apenas um clique. A gente fez várias simulações, tanto no passado quanto no futuro, e a gente chegou nessa alocação estrutural. Se você se sentir um pouco incomodada com o fato de que você não tem ainda o conhecimento necessário, eu coloco minha mão no fogo, porque essa carteira foi feita com base em muito estudo, muita discussão. Vou até te dizer uma coisa, o Biel, que é o cara que está atrás aí desta câmera, ele segue essa carteira, não segue, Biel? Ele fez um joinha aqui, sigo, ele tá tímido, não quer aparecer aqui, tudo bem. Na próxima oportunidade ele vai aparecer. Tem 10 mil reais hoje? Não, não tenho. Mas tem menos? A alocação estrutural é a mesma. Tem 1 bilhão? A alocação estrutural é a mesma, é em termos percentuais, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Tenho 10 mil reais, certo? E agora, o que eu faço? Então você tem 10 mil reais, como é que vai ser a sua carteira de investimentos, a sua alocação estrutural? Isso vai ser responsável de novo por aí no 80 a 90% do retorno que você vai atingir nos próximos anos e décadas. Então presta atenção, meu. Anota isso aí, compartilha com aquela pessoa que você gosta. Com a que você não gosta, não precisa compartilhar não, tá? Eu vou pedir, se inscreve nesse canal aqui da Speech, que vai ter muito conteúdo top daqui pra frente, perfeito? Então vamos lá, a sua carteira é uma pizza, beleza? E você vai dividir essa pizza em fatias. Por onde que a gente vai começar? Eu não sou muito bom de desenho, então talvez as proporções fiquem aqui muito confusas, mas foque no número, tá? Bom, vamos começar aqui então por um percentual, né? Qual que é a primeira fatia aqui que a gente vai colocar na nossa pizza dos nossos 10 mil reais? 35% em renda fixa. Dá uma olhada aqui, ó, em renda fixa. Fala, caraca, Gui, 35% em renda fixa, ó, é bastante. Tem um ponto, quando a gente olha no passado, a renda fixa foi a classe de investimentos dominante no país. Aí você vai falar, ah, Gui, mas no futuro não vai ser. Bom, não é isso, né, que vários bancos, instituições financeiras apontam. De fato, ela não pinta para ser a melhor classe de investimentos dos próximos anos. Porém, ela ainda vai ser muito competitiva, principalmente quando a gente fala de relação risco-retorno. O tanto que o preço desses ativos oscilam frente à expectativa de dinheiro, né, de retorno que eles vão nos entregar, tá bom? Então a renda fixa ainda vai ser muito atrativa. E aqui eu divido, né, em basicamente duas partes esses 35% em renda fixa. Vou até fazer aqui o desenho em vermelho, né? Desses 35%, 15 fica aqui em renda fixa pós-fixada, que é um Tesouro Selic, um CDB que rende 1% do CDI, de instituição sólida, hein? De banco sólido, não vai ficar emprestando seu dinheiro para banco meia boca. Pô, você batalhou tanto para ganhar a sua grana, vai ficar emprestando para banco do Zezinho? Quer emprestar para banco do Zezinho? Empresta para mim, hein, que eu vou viajar com seu dinheiro, tá certo? E depois eu te pago. Ó, dos outros 35, 20% aqui, ó, vão para ativos indexados à inflação e pré-fixados. Ô louco, Gui, indexado à inflação, pré-fixado, balanga muito no Brasil, não tem coragem. Ó, esses caras aqui, o Brasil é conhecido por ser o país da renda fixa, não é por causa do pós-fixado da Selic e CDI não, por causa desses caras aqui, tá? Se o CDI já supera na média os investimentos nos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos, o investimento em ações, fundos imobiliários, esses aqui, pré-fixados e indexados à inflação, superam até mesmo o investimento em CDI, tá? Então o Brasil, ó, tem uma boa parcela de culpa pelo Brasil ser conhecido pelo país da renda fixa, vem desses caras aqui, pré-fixados, indexados à inflação, e eles não podem faltar de jeito nenhum na sua carteira de investimentos, tá bom? Bom, aí a gente vai dar espaço para os nossos avós, né? Os nossos avós, obviamente, eles também têm um espaço aqui, né? Um espaço de 15%. Gui, por que os nossos avós? Porque os nossos avós falavam sem parar, investimento em imóveis, beleza? Então, poxa, investimento em imóveis, né? 15% da sua grana. Então, se você tem 10 mil, vai ser 3.500 para renda fixa e 1.500
para imóveis. Ô Gui, o que é isso, imóveis? Vou comprar um apartamento? Não. Então aqui você não vai investir em imóveis, vai investir em fundos imobiliários, que são os famosos FIIs. Você não vai ficar investindo em casa, comprar a casa do seu vizinho e alugar para aquela pessoa que fica te dando Pelé, né? O que vai te dando Pelé? Fica, postergando o pagamento, evitar pagar, cuidar mal do seu imóvel. Não, você vai investir nos melhores imóveis comerciais do país, nas regiões mais bem localizadas. E você vai receber um aluguel muito maior do que se comprasse um apartamento do lado do seu e colocasse para alugar. E detalhe, isento do imposto de renda. E detalhe, a médio e longo prazo, o rendimento dos fundos imobiliários é muito superior à valorização dos imóveis residenciais no Brasil. E aí, fundos imobiliários, mas você também não pode deixar de ter uma participação aqui, também igual aos fundos imobiliários, de 15% em quem? Em empresas. Tá certo? Poxa, querendo ou não, né? O Brasil, ele apresenta boas oportunidades para empresas, tá certo? Gui, mas o Brasil é um país muito incerto, tem ali sua atividade econômica sempre, né? Vacilando, uma hora tá bem, outra hora tá mal e tudo mais. Será que empresas são bom negócio? Bom, se a gente for olhar pro passado, o investimento na média das ações mais negociadas aqui no Brasil, no Ibovespa, ele não foi muito vantajoso. Mas se a gente for pegar carteiras específicas, bons fundos de investimento, carteiras de bons analistas, a gente vai ver que o rendimento ele foi superior ao Ibovespa. E digo mais, quando a gente olha para o futuro, perspectiva, tá? As perspectivas são boas para as empresas aqui no Brasil, para as ações no Brasil, principalmente agora. Vai falar, Gui, mas agora o cenário tá ruim, cara. Como é que você tá falando que é uma boa investir em ações em empresas no momento que a gente tá vivendo? Bom, deixa eu te perguntar. Quando você vai no supermercado, você quer comprar uma barra de chocolate, você compra mais quando a barra de chocolate tá mais cara ou quando tá mais barato? Você prefere comprar quando tá mais barato, né? Empresas a mesma coisa. Quanto mais barato o valor das ações das empresas, eu destino a mesma quantidade de dinheiro e tenho uma participação maior nelas, tá? Então, melhor momento para você comprar empresas, fundos imobiliários, investimentos que variam bastante de renda variável, chamados de renda variável, é no momento que está todo mundo com medo, que as coisas estão incertas. Eu costumo dizer o seguinte, medo e oportunidade andam de mãos dadas. Você não vai ter boas expectativas de retorno se o cenário não apresentar nenhum medo. Você fala com seu amigo e fala, tô com medo de nada, tô comprando ação, tudo que tem aí que balança bastante. Você fala com seu tio, o tio do terreno, ele fala, não, agora eu vendi o terreno, tô investindo em ações porque o cenário tá brilhante. Aí você fala, poxa, com a sua avó, né? E aí, vó, tirou o dinheiro da poupança? Tô comprando ações porque o cenário agora tá brilhante. Você fala, ei, pera lá. Você não pode esperar grandes expectativas de retorno. Agora, quando você vê gestores de fundo de investimento, poxa, economistas falando que o cenário tá ruim, talvez seja um bom momento para você comprar ações, porque elas podem estar bem descontadas, tá bom? Bom, 15% em ações aqui no Brasil. Só que aqui vem outra fatia, uma tão relevante quanto essa aqui de renda fixa, né? E eu fiquei orgulhoso porque ficou muito simétrico essa pizza, tá bom? Qual que é a outra fatia aqui, tão relevante quanto essa de 20%, é a fatia de investimentos internacionais, tá? Vou colocar II aqui, não gostei, vou colocar internacionais, deu até para refazer, tá certo? Poxa, investimento internacional, não tenho grana suficiente para investir em ativos internacionais. Você vai pegar 20% da sua grana, nesse caso, R$2.000, e investir em ativos internacionais. O que eu vou investir lá fora, Gui? Não tenho a mínima ideia do que é bom. Bom, o que é bom você ter grana lá fora? Poxa, pensa você investir nas maiores empresas do mundo, nas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, nas grandes montadoras, das maiores montadoras do mundo, nos maiores bancos do mundo. Pensa sua grana tá lá em Apple, Facebook, Amazon, Chevrolet, Ford, Mercedes, BMW, Porsche e Volkswagen, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Apple, as maiores empresas do mundo. Sua grana vai estar aqui também. E renda fixa americana, sua grana vai estar aqui também. Também entra nesses 20%. Fundos imobiliários nos Estados Unidos, você vai ser indiretamente dono ou dona dos melhores empreendimentos imobiliários dos Estados Unidos. Pensa lá que um dia, se você seguir essa alocação, continuar fazendo os aportes, você vai estar andando lá por Nova York, no Central Park. Pensa, você vai olhar para o lado, nossa, olha esse prédio aqui, cara, esse prédio aqui fica, poxa, a sede do Google não, que fica em outro lugar, mas do JP Morgan. Pô, tem um pedacinho, sabia, desse fundo aqui? Tem um pedacinho, eu recebo o aluguel do JP Morgan lá de Nova York, na frente do Central Park. Bom demais, né? Então,
poxa, esses seus investimentos internacionais vão estar aqui. Quando a gente olha para o passado, eles foram muito, muito atrativos. Eles teriam sido muito atrativos dentro de uma carteira de investimentos. A gente olha a perspectiva para o futuro, também tende a continuar entregando uma boa perspectiva de retorno os investimentos internacionais, tá? Agora, tem uma outra categoria aqui, ó, que eu gosto de colocar, que a gente gosta de colocar, vou colocar em vermelho aqui, que é 12%. 12%. Aí você fala, nossa, Gui, quanta fatia? Eu achei que era 2, 3, né? Uma pizza se divide em 8 pedaços. Poxa, aqui eu tô chegando o quê? Em 6 pedaços, tá? Então não se assusta, ainda teria espaço para mais 2, tá? 12%. Onde esses 12% vão estar? Em fundos multimercados. O que são esses fundos multimercados, Gui? Esses fundos multimercados são fundos de investimento que podem investir em praticamente qualquer categoria de ativo no Brasil e no mundo. Ô, Gui, mas por que eu vou ter 12% em ativos multimercados? Porque a gente percebeu, fazendo nossos estudos, quando a gente coloca esse percentual aqui, junto na nossa carteira de investimentos, visando montar uma boa alocação estrutural, ele ajuda a reduzir a volatilidade da nossa carteira, chacoalhada da nossa grana, e ele aumenta a expectativa de retorno nessa proporção. Por que isso acontece, Gui? Porque fundos de investimento, principalmente os fundos de investimento multimercado, eles conseguem fazer apostas pessimistas que nós, investidores e investidoras, pessoas físicas, não conseguimos fazer através dos ativos que nós vemos aí nas corretoras. Se você quiser fazer isso, você vai precisar ter algumas dezenas de milhões de reais através da sua corretora, tá? Um fundo de investimento consegue fazer isso. Você consegue ter essa exposição, apostas mais pessimistas, a proteção através de fundos multimercados. Por isso que a gente gosta de ter aqui, ó, um pedaço em fundos multimercados. Eu coloquei em vermelho aqui como destaque. E tem um outro destaque aqui, 3%. Você vai falar, nossa, Gui, 3%? Você está falando do quê? Estou falando o seguinte, você tem 10 mil reais, vai colocar 300 reais aqui nessa categoria de investimentos. Quais investimentos? Os ativos alternativos. Você fala, nossa, Gui, pô, na boa, 3% não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada se for bom, se for ruim, não vai mudar em absolutamente nada. Tem certeza? Bom, para começar, eu coloco aqui investimentos alternativos. São aqueles tipos de investimento, aquelas classes de ativos que elas não se provaram ao longo do tempo, que elas estão no início da sua trajetória e que têm um potencial de retorno muito atrativo, que a simetria para você ela é muito positiva. Posso dar algum exemplo? Vou dar o exemplo mais conhecido e depois eu passo para um outro, tá? Qual é o exemplo aqui de investimento alternativo? Criptomoedas. Quem pegou criptomoedas lá no início de 2018 e vendeu no melhor momento agora desse ano, de 2022, angariou um retorno superior a 500%. Então, poxa, multiplicou o que tinha ali aplicado em 5 vezes. Se tinha 300 reais, em 10 mil, multiplicou por 5, estava ali com 1.500 reais, tá? Pô, já é um retorno considerável, certo? Ah, Gui, mas será que é suficiente para ter um impacto relevante na minha carteira de investimentos como um todo? É sim, mas olha só, quem comprou no início de 2016, 2 anos antes, conseguiria multiplicar esses 300 reais por 200 vezes se tivesse vendido no melhor momento. 200 vezes. Estou falando que esses seus 300 reais aqui, dentro dessa carteira de 10 mil, teriam virado 60 mil reais. Uma baita de uma diferença, certo? Você fala, Gui, mas poxa, já passou. O Bitcoin, muito provavelmente, não vai se multiplicar por 200. De fato, né? Muito provavelmente o Bitcoin não vai se multiplicar por 200 nos próximos 6 anos. Sei lá, eu acredito que não. Pode ser que aconteça? Pode. Mas 3% não se refere somente a investimento em criptoativos. A gente está falando de investimentos alternativos. Pensa no início da década de 90. Muito provavelmente você não investia, eu não investia, meu pai não investia. Pouquíssimas pessoas investiam no Brasil. Mas nos Estados Unidos isso já era muito mais comum. As empresas de tecnologia estavam surgindo na bolsa. E naquele momento ele era um investimento no mínimo exótico, um investimento em empresas de tecnologia. Quem não lembra daquela entrevista do Bill Gates, né, em que ele foi naquele programa tipo o Jô Soares lá dos Estados Unidos, em que o entrevistador debocha dele ao falar da internet. Ah, você pode assistir coisas. Ah, então é tipo uma TV, você pode ouvir. Então é tipo um rádio. E as pessoas davam risada do Bill Gates explicando um pouco mais sobre a internet, né? Sobre a Microsoft, sobre a Amazon naquele momento, tá? Então quem colocou também conseguiu uma taxa de retorno muito alta aqui. E a gente pode colocar outros investimentos alternativos, como por exemplo investimento em NFTs, como por exemplo investimentos em metais exóticos, minerais exóticos,
podem entrar aqui também em alternativos. Qual que é a regra para entrar em investimentos alternativos? Se você perder, né? Se esse investimento não se provar no futuro, você vai perder pouco dinheiro, certo? R$300, perdi. Boa, não teve um impacto muito significativo dentro da minha carteira, considerando ainda que elas tendem a se valorizar ao longo do tempo. Mas, poxa, se algum desses investimentos se provar no futuro, você pode ter um impacto muito positivo na sua carteira como um todo por ter essa pequena exposição agora na largada. Vou dar um exemplo. Tem gente que fala o seguinte: Gui, eu quero colocar renda fixa digital aqui. Não vai colocar renda fixa digital aqui. Porque renda fixa digital, no melhor dos casos, vai te pagar lá 16, 17% ao ano. E não é isso que vai ter um impacto exponencial na sua carteira de investimentos. Aqui a gente está falando, nos alternativos, de assimetria extremamente positiva. Renda fixa digital não é o ativo capaz de fazer com que, com 3% da sua exposição, seu patrimônio mude de patamar, tá? Com essa carteira, nós acreditamos que você tem a melhor alocação risco-retorno possível para você que está aqui no Brasil. Lógico, você vai ter um risco relevante na sua carteira. Você tem ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, e isso balança, tá? Então, poxa, Gui, isso aqui é muita coisa para mim. Talvez faça sentido você reduzir um pouquinho de investimentos internacionais, né? Um pouquinho de, por exemplo, ações e fundos imobiliários, e vai calibrando essa exposição nesses ativos, tá? Mas, segundo os nossos estudos, essa é uma excelente alocação, tá bom? Bom, agora que você já tem uma alocação estrutural, já sabe que, segundo os estudos, ter uma alocação estrutural é muito importante, o que falta para você? Falta para você, obviamente, o primeiro passo, que é montar a sua reserva de emergência. Não vá fazer a besteira de montar isso aqui sem ter a sua reserva de emergência completa. Aí você vai depois montar a sua carteira de investimentos, tá certo? Depois você vai fazer o quê? Em terceiro lugar, manter os seus aportes constantes. E por último, não menos importante, vai esperar. Paciência. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar você, vai acelerar o seu processo em busca da liberdade financeira, tá? Se você gostou do vídeo, clica aqui em curtir. Se gostou muito, se inscreve no canal, porque vários conteúdos vão surgir ao longo das próximas semanas. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais!